Olá, meu nome é Rafaela Ferreira Torres, eu sou discente de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale de São Francisco e estou no terceiro semestre. Quero apresentar também as minhas colegas Edilene Souza e Jane Carla, que são também alunas de Ciências Sociais pela Univasf. E nesse podcast a gente vai estar explicando sobre o segredo por trás do sucesso do Mercado Livre e traremos aqui obras importantíssimas de autores como, por exemplo, Marx e Engels. E para dar início a esse podcast, eu quero começar falando sobre um ponto específico, que é a oportunidade histórica. É que o Mercado Livre ele surgiu em 1999 na Argentina e nesse mesmo ano chegou ao Brasil, tornando-se uma das maiores plataformas de comércio. E hoje a empresa cresce a passos impressionantes, tanto que os dados mostram que a cada segundo, cerca de 600 pessoas entram no Mercado Livre e 52 pessoas realizam compras nesse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, esses números mostram não só o alcance da plataforma, mas também revela a enorme pressão sobre a logística e os trabalhadores que tornam possível essa operação em grande escala. Outro ponto importante a ser citado é sobre a logística impecável. O Mercado Livre, ele se destaca porque a entrega dele é muito rápida. Muitas das vezes o produto é entregue no mesmo dia, ou então você compra um produto e ele é entregue na sua casa 2, 3 dias depois. Então isso é de uma forma muito rápida essa entrega. Nesse quesito entra a questão da logística reversa. É que basicamente, se você comprou um tênis e ele veio no número errado, tipo você calça 44 e veio no número 42, você pode devolver esse produto na mesma hora. E você não precisa ir até os correios devolver esse produto. O Mercado Livre, ele vai até sua casa, pega o produto e aí dias depois, 2, 3 dias depois, chega o calçado que você usa, o número 44. O número correto vai chegar até sua casa. Então, esse é um dos segredos para o sucesso do Mercado Livre. Com isso, eu quero estar trazendo a obra O Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, é que eles explicam que a sociedade capitalista é dividida em burgueses, que são aqueles que controlam os meios de produção, e os proletários, que é aqueles que só têm sua força de trabalho para vender. Então, esses grupos têm interesses opostos, que é quando entra a questão da luta de classe, porque a burguesia busca aumentar o seu lucro, enquanto os trabalhadores eles lutam por melhores condições de vida e trabalho. Nesse sistema, os trabalhadores acabam enfrentando jornadas longas, que é o que a gente vê no Mercado Livre. Quando olhamos para a jornada dura dos funcionários do Mercado Livre, a gente vê exatamente isso, porque eles trabalham longas horas, seguem metas rígidas e são monitorados o tempo todo e acabam tendo pouca autonomia sobre o seu próprio trabalho. Já a obra Ideologia Alemã, ela explica que com a divisão do trabalho surgem conflitos entre o interesse individual e o interesse comum. E esse interesse comum acaba aparecendo como um poder separado das pessoas, que no caso é o Estado, que está sempre ligado à classe dominante e funcionando como um instrumento de dominação. Da mesma forma, no trabalho do Mercado Livre, o poder da plataforma também se apresenta como algo neutro, técnico inevitável, mas na prática isso só serve somente aos donos da empresa. Assim como o Estado descrito no texto, a plataforma parece representar todos os trabalhadores, mas ela age como um poder externo que controla as taxas, controla as metas, avaliações e punições, transformando a força social criada pelos próprios trabalhadores em algo que se volta contra eles e age como um poder alheio, fora do seu controle. A obra também, O que é Dialética, de Leandro Conde, é muito importante ser citada, que ele cita sobre o trabalho, que deveria ser algo criativo e humano, mas no capitalismo isso se torna algo repetitivo, acelerado e feito apenas para gerar lucro. E é quando entra a questão da alienação. O trabalhador não controla o que faz, nem o ritmo do seu trabalho, e aí ele acaba se sentindo distante de si mesmo e da sua própria atividade. É um exemplo bem claro que aparece no podcast, que é o caso do Bateus, que ele foi um trabalhador do Mercado Livre e aí ele recebia a ordem de produzir 2.000 produtos por dia. E aí, com essa repetição intensa, ele ficou com 3 dedos atrofiados, que também é um exemplo que a nossa colega Edilene estará explicando. E aí, é exatamente nesse ponto que o livro O que é Dialética quer nos explicar, que para Marx,
A alienação acontece quando o trabalhador deixa de se sentir dono do seu próprio trabalho. Então, ele não escolhe como ou quando fazer suas atividades, porque basicamente ele não tem conexão com o que produz. O trabalho, que deveria ser uma atividade que desenvolve o ser humano, que faz o ser humano se encontrar, se torna apenas uma obrigação, repetição e pressão. Sendo assim, a pessoa acaba se sentindo desligada do que faz, quase como se não fosse parte de si mesma. E agora eu passo a palavra para a minha colega Edilene, que ela estará dando continuidade. Olá, eu sou a Edilene e vou continuar trazendo a relação do podcast com os livros. O podcast sobre o Mercado Livre nos mostra as realidades que muitos brasileiros vivem, permitindo uma relação com os textos de Marx, Engels e Konder. Basicamente, os funcionários e ex-funcionários viveram e vivem em um tipo de escravidão moderna, onde fica visível a desigualdade, o que Marx definiria como a exploração da classe trabalhadora. E isso demonstra que a burguesia está no controle e não importam as condições dos trabalhadores, desde que a empresa dê lucro. E para Marx, esses trabalhadores seriam considerados a classe dos proletários, que são aqueles que não possuem recursos para manter o próprio sustento e precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver, sofrendo uma pressão constante até para ir e voltar rapidamente do banheiro. E no livro A Dialética de Konder, ele vai explicar que o mundo está sempre em constante mudança, em sempre constante transformação, enfatizando a contradição. Ao entrar na empresa, esses trabalhadores pensaram que era um lugar perfeito, mas ao sair perceberam o quanto eram alienados, chegando a ter problemas como o caso do Mateus, como foi mencionado, e ficou com 3 dedos das mãos atrofiados. O médico disse que era devido a movimentos repetitivos, o que mostra a transformação no pensamento dele. Da mesma forma, os funcionários que denunciavam as condições de trabalho, onde precisavam preparar 2.000 caixas sob pressão, demonstraram com essas denúncias um processo de transformação em suas próprias mentes, reconhecendo que o trabalho é abusivo. Essas transformações são possíveis por causa dos conflitos existentes dentro da sociedade, e por isso é crucial compreender a dialética, pois é a partir dela que podemos entender a complexibilidade da vida. Já no texto A Ideologia Alemã, percebemos que para Marx e Engels, a materialidade é o centro de tudo, e a consciência das pessoas surge a partir dos próprios contextos. Para quem só consome, ou seja, apenas compra, não há uma visão direta das condições dos trabalhadores, que são expostos a perigos, como a história do arame farpado. Na realidade, são empresas que impõem autoridade e agem de forma abusiva. Para Engels e Marx, essa conexão que existe entre todos no mundo, onde consumimos e dependemos de pessoas que nem conhecemos, é importante, mas não deveria existir com exploração. Hoje, essa relação acontece de forma forçada e não por escolha própria. Por fim, Marx destaca que as pessoas precisam ser conscientes, e essa é a forma de continuar mantendo contato com o mundo de maneira livre, compreendendo as perspectivas e a materialidade da vida. E agora eu passo a palavra para a Jane. Ela vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Olá, meu nome é Jane Carla, sou do curso de Ciências Sociais. Eu vou começar falando sobre a dialética para Marx e Engels. Marx e Engels perceberam que as contradições não estão apenas
nas ideias, mas na vida material das pessoas, no trabalho, na luta de classe, na economia. Foi aí que nasceu o materialismo dialético, um método para analisar o mundo real a partir de suas condições internas. É a partir daí que vamos analisar também o podcast sobre o Mercado Livre. Para eles, a história da humanidade não é uma sequência de consenso. Para Marx e Engels, mas o conflito contínuo entre opressores e oprimidos. E é nessa tensão que o mundo muda, avança e se transforma. No caso do Mercado Livre, a dialética nos ajuda a fazer uma melhor análise. Por exemplo, a empresa que molda as oportunidades, o salário e até mesmo o tempo de vida. Os funcionários do Mercado Livre falaram que tem trabalho com metas impossíveis, são metas inatingíveis e muitos são demitidos por não seguir essa meta. Seguir essa meta que é uma forma de exploração. Quando foram questionar o motivo pelo desligamento, alegaram que os funcionários não atendiam os padrões da empresa. Mas muitas vezes os funcionários não são demitidos por falta de desempenho, e sim porque a empresa tem poucas demandas em alguns períodos do ano. Por isso que eles são demitidos, e não por falta de desempenho ou por não bater as metas. Segundo Marx, a classe burguesa enriquece porque não paga a maior parte do salário aos trabalhadores. A essa parte do salário que os trabalhadores não recebem, Marx deu o nome de mais-valia. Marx explica que o salário consiste em uma forma mistificadora, pois é capaz de esconder o processo de exploração, dado ao trabalhador a sensação de que recebe pelo seu trabalho, o impedindo de perceber o quanto ele é usurpado. E isso que Marx afirma que o trabalho assalariado é a condição necessária para a acumulação de riqueza no capitalismo. Logo, a condição para a superação desse sistema é a abolição dessa forma de trabalho e a construção de uma sociedade onde os lucros sejam divididos entre aqueles que o produzem. Os funcionários do Mercado Livre ficam alienados. Acreditam que se bater essas metas, eles vão ser promovidos ou efetivados, ou ter a carteira fechada. Mas existe também uma divisão entre os contratados e os terceirizados. Eles usam até roupas diferentes, o que destaca ainda mais essa divisão e provoca ainda mais o desejo de ser efetivados para poder vestir o manto amarelo do Mercado Livre. Isso também faz com que gere uma competição entre os funcionários. O trabalho é visto como um sofrimento e um sacrifício, não como uma fonte de realização do prazer. Como no caso do rapaz que se suicidou. Ele era alienado pelo trabalho, se dedicava a ele e demonstrava grande desempenho, até o dia em que ele foi desligado, demitido. O choque foi tão grande que ele se suicidou dentro da própria empresa. A alienação, para Marx, é um conceito que ele usou para descrever a situação dos trabalhadores na sociedade capitalista. Segundo ele, os trabalhadores são alienados quando perdem o controle sobre o seu trabalho e o seu produto, e se tornam estranhos a si mesmo e aos outros. O Mercado Livre negou todas as acusações, as metas insanas e as explorações, e ainda alegou que os funcionários estão satisfeitos com o trabalho. Para Marx, a alienação é a causa da exploração, da desigualdade, da miséria e da infelicidade dos trabalhadores na sociedade capitalista. A única forma de superar a alienação é através da revolução, que seria a tomada de poder pelos trabalhadores e a construção de uma sociedade comunista, onde o trabalho seria livre, coletivo e autogerido. E assim finalizamos o nosso podcast. Obrigada pela atenção.